Olá, meus amigos, aquele abraço. Começa agora mais um programa da série TVI Documento Especial. Um programa que é uma verdadeira videografia, uma série dividida em capítulos especiais com personagens importantes e marcantes na história desta cidade. O personagem de hoje foi suplente de senador, presidente da OAB de Itabuna por muitos anos e também presidente do Itabuna Esporte Clube, na talvez melhor época do clube, quando conquistou o vice-campeonato baiano. Estamos falando do advogado Gabriel Nunes. Pois é, amigos, eu sou filho de Itabuna, tendo aqui nascido em fevereiro, 2 de fevereiro de 1940 e morava, minha família morava ali na Praça Otaciana Pinto, atualmente, que é Otaciana Pinto, no centro da cidade. Meu pai foi o precursor da família Nunes aqui em Itabuna, foi o primeiro a vir de Sergipe para a Bahia, Francino Nunes, que ele iniciou como comerciante, e depois foram vindo os irmãos Paulo Nunes, que foi deputado estadual, grande pecuarista, grande líder da região, e também Isaac Nunes, que foi outra potência e deixou muitos exemplos e marcos na pecuária do sul da Bahia. Posteriormente, meu pai, que era comerciante, uma loja denominada Loja dos Pobres, a loja de variedades, ele resolveu permutar, com receio dos problemas que a Segunda Guerra Mundial iam acarretar para a aquisição de mercadorias, porque naquele tempo tudo vinha do sul, Rio, São Paulo, de navio, e a guerra ia atrapalhar, como realmente atrapalhou. Ele então permutou essa loja que ele tinha por um imóvel rural, uma fazenda no município de Santa Cruz da Vitória, e imóveis que nós preservamos até hoje. Meu pai, em 1945, mudou-se para Ilhéus, foi melhorando a vida dele, ele mudou para Ilhéus, porque Ilhéus é uma cidade maior que a de Itabuna e mais progressista. E depois ele foi para Salvador, com toda a família, e no fim de 1946, mudou-se para, por motivo de saúde, ele foi obrigado a ir para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E lá veio a falecer em fim de 47. E como minha mãe, Celina Nunes, gostou do clima, gostou dos mineiros, tal, resolveu fixar definitivamente a residência em Belo Horizonte. E em razão disso, eu lá morei até fins de 1962, 62, e depois vim para aqui, voltei para Itabuna, é onde, graças a Deus, permaneço até hoje. Eu sou advogado, eu fui diplomado, estudei na Faculdade de Direito de Ilhéus, que foi a semente precursora, semente da UESC, e fiz vestibular em janeiro de 1963. A Faculdade de Direito de Ilhéus funcionava onde hoje é o Museu Jorge Amado, uma casa amarela ali perto daquele famoso bar Vesúvio. Então, com a Faculdade de Direito, outras foram surgindo, veio a Faculdade de Filosofia aqui em Itabuna, a Faculdade de Sociologia lá em Ilhéus, Faculdade de Economia aqui em Itabuna. Então eles resolveram, o mundo cultural de Itabuna e Ilhéus resolveu juntar as 4 faculdades e eles formaram a Fiesp e posteriormente a UESC, mas iniciou com a Faculdade de Direito de Ilhéus. Eu diplomei em dezembro de 1967 e, graças a Deus, milito ainda até hoje na advocacia, sendo que atualmente eu faço apenas a advocacia trabalhista. Essa foi minha vida profissional. Paralelamente, como bom itabunense, eu ajudei a fundar o Itabuna Esporte Clube, isso em 1967. Eu fiz parte da primeira diretoria, o presidente foi Zelito Fontes e foi auxiliado, o vice-presidente era Gerson Souza, era meu amigo Gerson Souza, grande líder aqui de nossa cidade, Zé Maria Goldschalk, Demetério Moreira, Juquinha Nunes,
e outros abnegados desportistas. Nós criamos então o Itabuna Esporte Clube e começamos então, disputou o primeiro campeonato baiano de profissionais em 1967. Como não havia tempo para contratação de jogadores, porque o campeonato já estava começando, né, profissional, nós então fizemos o quê? Usamos a camisa azul e branca do Janízaro, que era o time amador, e a seleção amadora de Itabuna, que foi ex-campeã do interior, o decacampeão, eu não me recordo direito. Então, nosso time começou assim, em 1967, o Itabuna Esporte Clube. Posteriormente, em 1970, eu assumi a presidência do Itabuna Esporte Clube, pela qual já tinham passado, como eu falei, Juquinha Nunes, Paulo Nunes Filho e outros abnegados. E em 1970, meus amigos, tivemos a honra de dar o único título profissional que o Itabuna tem. Vice-campeão baiano de futebol profissional de 1970. Naquela oportunidade também fomos tricampeões do interior. Era o Juvenil. O Juvenil foi tricampeão do interior. O nosso grande amigo Raimundo Campos, funcionário do Banco do Brasil, ele tomava conta do time juvenil. Então o Itabuna foi, quer retificar, foi campeão baiano em 1970 da equipe juvenil. Era um grupo de abnegados. Basta dizer, Barbosa e meus amigos, que nosso time do Itabuna Esporte Clube era composto quase que exclusivamente dos amadores de Itabuna e Ilhéus. Formamos um time de praticamente amadores. Chamamos os melhores jogadores de Itabuna, os melhores jogadores de Ilhéus e fundamos, o melhor dizendo, criamos um time de futebol. Quer dizer, atuando e fomos vice-campeões baianos. E um fato interessante que vale a pena registrar, no segundo turno daquele campeonato baiano de 1970, ante as dificuldades que nós tínhamos para manter o clube, e você vê que até hoje os clubes têm essa dificuldade, né? O que é que nós fizemos? No segundo turno, reunimos todos os jogadores e combinamos assim: o Itabuna não terá salário nem bicho. Bicho é aquela gratificação que os jogadores recebem quando o time ganha uma partida. O valor da renda que couber ao Itabuna, nós faremos o seguinte: tiraremos 20% para as despesas do clube, os outros 80% o clube dividirá com vocês. Porque naquela época nós recebíamos o valor, a parte da renda logo após o jogo. O tesoureiro da federação, na época Itabuna era o Etevaldo, ele nos dava o dinheiro, logo após o jogo. E nós no vestiário fazíamos divisões com os jogadores. Divisão do que era obtido. Não tinha salário, não tinha bicho. E aí foi nosso sucesso. Os jogadores também tinham amor pela camisa, que era azul e branca. Eles tinham amor pelo futebol que jogavam. Tinham amor pela cidade que eles atuavam. Não estou dizendo que atualmente não acontece. Eu estou dizendo o que aconteceu no meu tempo. Então fomos vice-campeões baianos de 1970. Inclusive o artilheiro do campeonato foi Ronaldo, era o nosso jogador que era de Ilhéus, da seleção amadora de Ilhéus. O Ronaldo, ele foi o artilheiro do campeonato baiano. Quero lembrar também aqui o grande goleiro Luiz Carlos, que ele era funcionário do Baneb, Banco do Estado da Bahia. Então o gerente do banco permitia que o Ronaldo, quando treinava de manhã ou de tarde, o Ronaldo faltasse ao banco para treinar para o Itabuna Esporte Clube. E tivemos também o grande goleiro, que foi o Betinho. Betinho foi um dos melhores goleiros da Bahia. Era nosso goleiro do Itabuna Esporte Clube. Em 1973, 74, eu voltei ao Itabuna Esporte Clube. Na época tive também a colaboração como diretor, o Gerson Souza, Mangabeira, Veloso. E na época, amigos, nós tínhamos em nossa equipe o famoso Perivaldo, grande lateral direito, que foi, nós jogou de Itabuna, depois para o Bahia, depois foi para o Botafogo e foi da seleção brasileira, o Perivaldo. Era um grande jogador. Em 1973, meus amigos, no Itabuna Esporte Clube, eu fui vice-presidente do grande líder João Xavier. E na época a gente tem de dizer, o nosso médico era Demerval Costa,
que viajava com a gente, dava toda a assistência ao Itabuna Esporte Clube, gratuitamente. Viajávamos, eu, Xavier, Hélio, Walter Viana e Demerval conosco. Não cobrava nada, ia pro jogo, enfim, dava toda, nos arranjava medicamentos e Demerval, que não podia deixar de esquecer o nome dele. E também o grande líder que eu falei, João Xavier. Nós, o Itabuna brilhou e disputamos paralelamente ao Campeonato Baiano, vamos dizer, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ganhamos do Vitória, jogamos com Vitória, ganhamos aqui em Itabuna, jogamos com o Botafogo da Paraíba, com o Paraná em Curitiba. Enfim, um sucesso do Itabuna Esporte Clube, sob a gestão de João Xavier. E com ela, daquela gestão de Xavier fazia um par, eu como vice-presidente, Walter, diretor social, Hélio e doutor Demerval, e outras pessoas, Gerino, enfim, uma série de pessoas, Severino, que era oficial de justiça, enfim, uma série de pessoas que sempre tiveram um único objetivo, aí um engrandecimento da cidade de Itabuna através do Itabuna Esporte Clube. Em 1973, 74, o Itabuna tirou o 4º lugar. Vale apresentar, amigos, que em 1970 não havia o estádio, o campo de futebol é hoje onde é, o centro de cultura. Ali que era, a desportiva era ali. E um local pequeno, mas que ficava, a torcida abarrotava do jogo do Itabuna Esporte Clube. Vale dizer o seguinte, que a Liga Itabunense de Esportes Atléticos, na época, era comandada por Carlito Alemão, todo mundo conhece Carlito Alemão, o grande líder que Itabuna teve, que Carlito Alemão, é bom que se diga, foi ele que construiu o primeiro prédio de mais de 5 andares em Itabuna, o prédio Tariq Fontes. Foi presidente da Associação Comercial, construiu a sede da Associação Comercial e outros imóveis aqui. Então Carlito, como presidente da Federação, da Liga Itabunense de Esporte, o que ele fazia? Os jogos de Itabuna, quando o jogo era muito importante, eu me lembro certa feita, um jogo com o Jiquié, ele foi num circo, tinha um circo aqui na Califórnia, ele trouxe as arquibancadas do circo, colocou no fundo do gol, e foi uma coisa espetacular o número de público, a quantidade de pessoas que foram assistir o famoso jogo Itabuna e Jiquié pelo Campeonato Baiano de 1970. São folclores de Itabuna que, infelizmente, estão perdidos na história, porque vale a pena a gente tem de ter uma tradição, de ter uma história, porque o Itabuna hoje, o Itabuna foi fundado em 1967. Nós aproveitamos o Itabuna Clube, que era um clube social que havia aqui, onde ali funcionava, onde hoje é o Banco do Brasil, e transformamos o Itabuna Clube em Itabuna Esporte Clube. Vale a pena registrar que contamos com a colaboração na época de engenheiros agrônomos da CEPLAC, como Hélio Reis de Oliveira, Cláudio De Simone e outros, que ajudavam muito o Itabuna. Muitas vezes, o famoso Santinho, o grande zagueiro do Itabuna, que trabalhava na CEPLAC, muitas vezes ele conseguiu, através de Hélio Reis de Oliveira, agrônomo, trazer a equipe para roçar a grama da Desportiva Itabunense, fazer o que devia de marcação, do campo, roçar a grama, enfim, havia uma colaboração, um entrosamento perfeito entre Itabuna Esporte Clube e a nossa sociedade. Bom, essa foi minha vida de futebolística. A outra vida paralela que eu tive a essa atividade, outra atividade paralela que eu tive, eu fui presidente da Ordem dos Advogados de Itabuna durante mais de 20 anos. Comecei antes de ser presidente, eu fui vice e assumi em 76, 77, se não me falha a memória, e dirigi com muito sucesso, graças à colaboração dos meus diretores, que vale a pena agora me lembrar o nome de alguns: Odualdo Vitorino do Carmo, Raimundo Oliveira, Vanderlei Rodrigues dos Santos, Raimunda Crispim e outros que agora me passam pela memória, e fizemos uma gestão, graças a Deus, com pleno êxito. Basta dizer, meus amigos, que a subseção de Itabuna, da Ordem dos Advogados, foi a primeira do interior da Bahia
a ter uma sede própria. Nós funcionamos ali na rua Rufo Galvão, que foi um prédio adquirido por nós, com esforço dos advogados de Itabuna e também com a ajuda da OAB da Bahia. E eu fiquei muito alegre porque os colegas, reconhecendo o trabalho da nossa diretoria, honrou meu nome com o da sede. Ali você passa, ali você vê sede, advogado Gabriel Nunes. Eu fiquei muito honrado com isso, porque foi uma demonstração que o trabalho que nós tivemos, que a minha equipe, eu e toda a minha equipe, desses mais de 20 anos como presidente da OAB, teve sucesso. Porque ninguém trabalha sozinho. A equipe nossa era entrosada. Basta dizer que nós promovemos nesses 20 anos de presidente da OAB, mais de 300 seminários. E tivemos a honra de trazer aqui em Itabuna o maior civilista do Brasil e grande e respeitado em todo o mundo jurídico, o professor e doutor Orlando Gomes. Ele, atendendo a um convite nosso, aqui veio e fez uma palestra espetacular, a qual compareceram mais de 400 pessoas no auditório do antigo CNPC, onde funciona hoje a Justiça Federal. Foi uma vitória que nós aqui tivemos, trazer o professor Orlando Gomes aqui, entre outros. Vieram também aqui o desembargador Elson Gottschalk, Miguel Reale Júnior e outros que eu não me recordo, o professor Zezé Catarino e outros espetaculares. Foi isso. Então realizamos mais de 300 seminários aqui, palestras, seminários aqui. Mas, como a gente, Deus sabe a missão que nós temos, ela tem sempre o início e o fim. Em janeiro de 2003, entregamos o fim do nosso mandato, terminou em 31 de dezembro de 2003, em janeiro, passamos a diretoria da OAB para outro colega. Porque Deus diz a nós, a seus filhos, a hora de começar e a hora de terminar. Graças a ele, graças aos colegas, graças aos advogados, fomos vitoriosos à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Bobozinho, vale também dizer que foi a Ordem dos Advogados do Brasil de Itabuna, a Ordem dos Advogados de Itabuna, que trouxe, graças ao esforço nosso, vale aqui lembrar o nome da doutora Maria do Carmo Caribé, advogada de Itabuna, que atualmente é magistrada em Salvador, graças também à ajuda dela, da doutora Eni, doutora Denise, enfim, Bel, nós conseguimos instalar em Itabuna o primeiro juizado de pequenas causas. Conseguimos instalar aqui. Eu me lembro que na época o desembargador, o presidente do tribunal era Gerson Santos, e o doutor Gerson, desembargador Gerson, nós fomos na última tentativa em Porto Seguro, quando ele foi instalar lá em Porto Seguro, com a descoberta do Brasil, né, instalou um juizado lá, e nós fomos lá, e ele nos prometeu, e realmente foi feito o primeiro juizado de pequenas causas do interior. E ele inicialmente era instalado no Fórum Rui Barbosa, e depois, graças também à ajuda do desembargador Antônio Maron Agli, itabunense, e do governador Antônio Carlos Magalhães, nós conseguimos que nos fosse cedido, ali hoje no Juizado do Estado, funcionava a Secretaria da Fazenda do Estado. Nós conseguimos que a Secretaria da Fazenda saísse daquele local e alugasse 2 andares do prédio do CNPC. E em sessão solene, Antônio Maron Agli entregou à OAB de Itabuna as chaves daquele prédio onde hoje funciona o juizado. Isso foi uma vitória da Ordem dos Advogados de Itabuna. Não interessa que o meu nome, de meus colegas, Rodoaldo, Raimundo e outros, não conte lá nos murais. O que interessa é a realidade fática. O juizado veio para aqui porque a OAB de Itabuna fez esta conquista. A primeira juíza até foi a doutora Sônia Maron Agli, doutora Sônia Maron, ela que foi a primeira juíza, também nos ajudou muito. Também a doutora Sônia ajudou muito a OAB de Itabuna. Enfim, foi uma grande vitória da OAB de Itabuna, trazendo para aqui o juizado especial de pequenas causas. Pouco importa se isso esteja registrado lá nos quadros, a realidade é essa. Veio para aqui pela luta da Ordem dos Advogados de Itabuna.
Foi uma vitória nossa, que até hoje está gerando resultados. Um movimento que, segundo informações, 500 a 600 queixas por mês são dedicadas no juizado de pequenas causas de Itabuna. Essa foi minha vida, aí a parte da advocacia. Como dizer, continuo advogando com a ajuda de Deus. Infelizmente, o ponto negativo é aí um número pequeno de juízes que militam aqui na comarca de Itabuna. A carência de juízes, Barbosa e meus amigos, desde aquele tempo havia, porque falta de talvez de estrutura mais real. Mas da época eu comecei a advogar em janeiro de 66. Os juízes que aqui passavam, também o movimento era maior, bem que se diz. Doutor Benito Figueiredo, que depois ele foi presidente do tribunal, doutor Genuíno, doutor Lorival Ferreira, eles se dedicavam, digo dedicar mais, o movimento era menor e eles poderiam dar mais celeridade ao seu processo. Eu me recordo, por exemplo, doutor Benito, ele era juiz da Vara de Assistência Judiciária, que pela organização da nossa Justiça da Bahia, havia uma vara especial, da Vara de Assistência Judiciária. Aquele que não podia pagar custas, ia para os seus processos, militava pela Vara de Assistência Judiciária. E doutor Benito, com o seu escrivão, era Altamiro. E ele também trabalhava naquele cartório de assistência judiciária, Manuel, que hoje é procurador federal, advogado da União, Sônia. Então era o cartório, era a vara onde os processos andavam mais rápido, que o doutor Benito chegava no fórum 1h da tarde para começar as audiências e ia até altas horas da noite. Então, naquele tempo, o número era menor de juízes, vou dizer, de questões, mas havia maior celeridade. Hoje, a cidade cresceu, Itabuna tem mais de 200 mil habitantes e o número de juízes é insignificante em relação aos problemas que aqui em Itabuna. Os juízes não são culpados, são poucos eventuais, enfim. A comarca de Itabuna está travada pelo grande movimento dos processos que aqui ingressam. São culpados, quem é o culpado? Não são os funcionários, os eventuários, não são os juízes. É a estrutura, tem de haver uma total mudança na estrutura, tem de haver concurso, tem de nomear juízes mais, tem de nomear mais funcionários, senão vai ficar isso a vida toda nessa justiça emperrada. Era o que havia de diferente naquele tempo e nesse tempo. O poder judiciário, o presidente do tribunal, talvez ele se dedicasse mais às comarcas do interior. Itabuna e Ilhéus eram exemplos de comarcas de boa tramitação de processo. Itabuna era um exemplo. Tanto Itabuna como Ilhéus, é bom que se diga, era um exemplo. Porque aqui a justiça era célere. Mas infelizmente hoje a história é diferente. Eu digo sempre, o juiz cumpre a lei. O juiz ele faz apenas, executa o que está no código da lei, no código. Ele não pode modificar. Quem faz a lei, quem faz a lei é feita pela Câmara dos Deputados, com a outorga do Senado. Os nossos deputados, eu não preciso nem dizer, que eles militam mais em favor próprio, a grande maioria, do que em favor do povo. Você vê a luta para diminuir a idade penal. Não consegue. Quer dizer, um jovem de 16 anos pode eleger o presidente da República, mas não pode dirigir. Não é punido criminalmente se ele for autor de um homicídio. Espera aí, é um disparate isso, é uma incongruência isso. Ele pode escolher o presidente da República, mas não pode ser preso, não pode dirigir um automóvel. É totalmente errado isso aí. Agora, o culpado quem são? De quem é a culpa? Os deputados, eles que fazem a lei.
Eles se preocupam em princípio com o povo, todo mundo sabe disso, eu vou apenas repetir o que a imprensa disse na época da eleição. Procura saber o que é que o povo precisa, vai nas casas de saúde, vai nos postos de saúde, vai nos hospitais, eles vão nas casas, vai nada. Povo, como dizia aquele programa da televisão, é um mero detalhe. Mas não é não, gente. Eles têm de trabalhar para o povo. E o povo está carente de justiça, de saúde, de educação. Ainda bem, minha opinião pessoal, como brasileiro e como esportista. Como esportista eu queria que o Brasil fosse campeão do mundo. Mas como brasileiro eu gostei da derrota. E veio mostrar que somos carentes. Se tivéssemos sido campeões, aquela euforia, todo mundo alegre, satisfeito. Como se fosse uma cobertura de um bolo ruim. Mas perdeu, mostrou a realidade. Porque o mundo do futebol, dos futebolistas, daqueles que participaram da Copa do Mundo, é outro. Todo mundo rico, todo mundo cheio de dinheiro, de mordomias, porque o futebol exige isso. Você vê o salário dos nossos jogadores, imagina daqueles campeões do mundo. Mas a Alemanha nos deu um exemplo, organização, planejamento. O Brasil falta planejamento. Os nossos políticos fazem algum planejamento para a cultura, para a saúde, para o bem-estar do povo. As prisões estão repletas de detentos. Por quê? Não se constrói presídio, não se constrói hospitais, não se constrói creches, não se constrói nada. Se constrói apenas as grandes mansões daqueles que estão no poder. É uma realidade nossa. Eu gostei, como brasileiro, o termo pedido da Copa. Veja o exemplo da Alemanha. Ela foi para um pequeno vilarejo, ela perto de Porto Seguro, ela fez a sua estrutura, seu planejamento. Continuou o planejamento que é feito há muitos anos atrás. Você vê, eu vou dar apenas um exemplo. Filipão, nosso técnico da seleção brasileira. Será que ele não tinha um planejamento seguinte? Se Neymar, que era o jogador sobre o qual estava sentado nossa seleção, machucar, quem eu vou botar no lugar? Ele não pensou isso. Ele fez uma improvisação e foi a derrota de 7-1. Por quê? Porque foi só 7-1. Porque o alemão, a seleção alemã, resolveu pisar, como diz na gíria esportiva, pisar no freio. Tirou o pé do acelerador, não só para não humilhar mais a seleção brasileira, como também eles teriam um jogo 3 dias depois. Mas a realidade é, sem planejamento, nada pode ser feito. Esta televisão, por exemplo, até hoje está no ar porque você planeja. É um planejamento que você faz, senão já tinha fechado. Tudo na vida é isso, meus amigos. E, infelizmente, os nossos deputados não pensam nisso. Onde estão as prisões? Prédios novos? Onde estão os hospitais? Onde estão os postos de saúde? Onde está? Eu vi na televisão um dia desse, eu fiquei estarrecido. Na nossa vizinha cidade de Ilhéus, tem lugares que ainda não, tem bairros que ainda não começou o ano letivo, porque estão reformando os prédios. Meu Deus, prédio das escolas. Vi também o seguinte, que alguns lugares assim, ali da cidade, melhor dizendo, zona rural, não está tendo aula porque não há transporte. Por que não há transporte? Tem 4 ônibus novos na garagem, mas não tem motorista. Que é isso, meu Deus do céu? E o povo? Onde é que está o povo? Você, para fazer uma criança parar de chorar, dê um bombom a ela, que ela para de chorar. Mas aquele bombom pode estragar os dentes da criança, estragar o organismo da criança. É isso que estão fazendo. Estão tentando iludir o povo com o bombom. Mas o povo vai mostrar aí um dia, Barbosa, um dia, meus amigos, o Brasil será aquele Brasil que nós todos esperamos. Brasileiro com saúde, com educação, com prazer e tendo condições de escolher realmente aqueles políticos que pensem na grandeza de nosso país. Certa feita, eu recebi uma chamada do governador Antônio Carlos Magalhães, que pediu um pequeno favor, e ele queria conversar comigo.
E eu fui a Salvador conversar com ele. Então ele estava precisando de alguém para candidatar a deputado. Porque é o seguinte, ele tinha um candidato ao cargo de desembargador. E para ser desembargador, representando a classe, o candidato tem de ser 6 candidatos, 6 primeiros escolhidos em eleição direta dos advogados da Bahia. Eu então ajudei, arranjei uns votos para esse amigo de Antônio Carlos Magalhães, do governador Antônio Carlos Magalhães. E ele ficou grato ao meu trabalho de Itabuna, dos advogados de Itabuna, e me chamou até lá em Salvador. Eu ia lá chegando, ele agradeceu e perguntou: você não tem vontade de ser político, não? Eu falei: não. Você quer ser deputado estadual? Eu falei: não. Não, não quero. Ele insistiu: não quero. E não aceitei. Eu me lembro até uma frase, foi num almoço, naquele prédio do comércio lá em Salvador, perto ali do Guatemi. Ele estava lá com os amigos dele. Quando eu disse com os amigos, né, almoçando, antes do almoço, você não quer, não? Eu falei: não quero. Eu gosto de advocacia, gosto de minha cidade, eu não quero ser político. Aí ele me disse, virou: doutor Gabriel, o senhor sabe quantas pessoas queriam ouvir esse convite meu? Aí falei: sei, mas eu agradeço ao senhor, mas eu não quero ser político. Os amigos deles então vieram até nós, eram 6 ou 8 pessoas. O senhor não vai aceitar ser deputado? Eu falei: não, agradeço muito. Muito me honra o convite do governador Antônio Carlos Magalhães, mas eu não quero. Eu sou itabunense, gosto da minha cidade, gosto da minha advocacia, agradeço muito ao senhor, governador, mas eu não quero, não. É lógico, naquele tempo era uma eleição tranquila. Eu seria o candidato do governador Antônio Carlos Magalhães, mas eu não entrei na política. Posteriormente, ele me telefonou, eu fui a Salvador, e ele me disse: a sua revelia eu incluí na chapa, você vai ser suplente de senador. Sendo suplente de senador, o senhor não precisa parar de trabalhar, pode ficar lá em Itabuna, só vai para Brasília se for convocado. Falei: bom, aí eu aceito, não tinha como. Aí eu fui suplente durante 8 anos senador, mas não assumi nenhum dia. Continuei exercendo a minha função, a minha profissão de advogado. Também vale a pena informar, voltando em política, quando teve a vaga, aí o governador já era senador da República e presidente do Congresso Nacional, o senador Antônio Carlos Magalhães. Houve uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho do advogado. Então os amigos sugeriram que eu fosse o candidato. Aí o meu amigo Gilberto, advogado, ele era vice-presidente, tesoureiro da OAB Federal. Ele me convidou para eu representar a Bahia como candidato ao cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Lógico que eu aceitei. E foi uma disputa lá em Brasília, eram 54 candidatos. E a eleição seria feita pelos conselheiros estaduais da OAB. Cada estado tem 3 conselheiros. Depois foi feita uma reunião lá em Brasília, uma justificativa, cada candidato justificou a sua candidatura e, graças à ajuda dos meus amigos e do bom Deus, eu fui um dos escolhidos para ser ministro do Trabalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Começamos aquela luta, eu fui um dos 6, começou aquela luta, eu fui o segundo mais votado, e aquela luta. Mas, como é Deus que disciplina a minha vida, ele disse, ele resolveu, Deus, dar outro destino. Houve um problema político. Aí nisso Antônio Carlos Magalhães me disse: senador, já que você entrou na lista, agora o resto é comigo. Aí a parte de política é a escolha da lista dos 6, porque o tribunal escolhe 3 dos 6 e o presidente da República escolheria 1. Antônio Carlos me disse: será você o meu candidato e o candidato de Fernando Henrique dos Santos. Aí tudo bem, pode ficar tranquilo, você será o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Que alegre esperando. Mas aquelas coisas, como eu disse, Deus não quis. Minha vida é Itabuna.
um entreveiro entre Antônio Carlos e Fernando Henrique. Eles romperam o relacionamento que tinha. Eu então não fui o escolhido, porque eu, como candidato de Antônio Carlos, dependendo de Fernando Henrique, eles romperam o relacionamento, eu não fui ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Mas não fui, meus amigos, porque Deus não quis. Deus quer que minha vida seja aqui, advogando aqui, e lutando pelo aquilo que eu sempre idealizei, pela justiça. Luto, brigo com respeito, respeitando juízes, colegas eventuais. O que eu quero é justiça. É isso que eu quero. Então Deus não quis que eu fosse ministro, nem que eu fosse político. Ele quis, Ele quer que eu seja advogado. E nisso Ele me ajuda e muito. Relembrando ainda o problema do juizado, eu não podia deixar de falar as ajudas que obtivemos para a implantação do juizado de Itabuna, do doutor Rui Tourinho, grande advogado de Salvador, Eurípides Brito Cunha e Saul Quadros, o ex-presidente da OAB, ajudaram em muito a subseção de Itabuna a trazer para aqui o juizado de pequenas causas. Porque sem a ajuda de advogados com grande penetração em Salvador, o juizado não viria nunca para aqui. A gente sabe, capital é uma coisa, interior é outra. Mas Rui Tourinho, Eurípides Brito Cunha, Saul Quadros, ele, a doutora Maria do Carmo Caribé, Boncedia, Gilberto, o esposo de desembargador Gilberto aposentado, ele também ajudou muito. Desembargador Mário Albiani. Enfim, se eu for dizer o nome de todo mundo, vai se passando, amigo, vai passando o tempo, a gente vai esquecendo. São 74 anos e meio e a memória não é tão assim, viva como de vocês. Agora veja bem, como presidente do Itabuna Esporte Clube, como presidente da OAB, é lógico que a gente não pode, essas duas atividades, divorciar da polícia, dos prefeitos de Itabuna das épocas. Como presidente do Itabuna Esporte Clube, tivemos a ajuda do prefeito José Duque Teixeira. Ele era meio amarrado, mas ele ajudou. Eu me lembro que certa feita nós íamos jogar um jogo em Jiquié. Não tínhamos dinheiro nem para pagar o hotel. Foi início do segundo turno de 1970. Primeiro jogo, Itabuna e Jiquié, lá em Jiquié. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o hotel, nem tínhamos dinheiro para fretar um ônibus. O que aconteceu? Frederico Milliger, que era o diretor do trânsito de Itabuna, ele conseguiu que uma empresa de ônibus nos desse o ônibus gratuitamente para irmos para Jiquié. E um outro grande amigo, Jorge, Luiz, ele é irmão de Jorge Vasconcelos, ele morava em Jiquié, disse: Gabriel, nós itabunenses, aqui de Jiquié, vamos pagar a hospedagem do Itabuna Esporte Clube. Luiz é irmão do Jorge, todo mundo conhece como Jorge Tomate, né? Meu grande amigo Jorge. Então Luiz conseguiu lá em Jiquié. Aí nós fomos com a ajuda de Frederico, que arranjou o ônibus, Frederico Bidiger, e os amigos de Jiquié. Posteriormente tínhamos também um jogo em Alagoinhas, aí fomos a Zé Duque, prefeito Zé Duque, era ali naquela prefeitura antiga, onde vai ser hoje o prédio que funcionou a Justiça Eleitoral, a parte desta praça. Então fomos lá, Zé Duque, Gerson Souza, Clóvis Midlinger, é bom dizer, ajudou muito a gente no Itabuna Esporte Clube. Clóvis Midlinger, que na época ele era gerente de Silveira S.A., que vendia carro. Fomos ao Duque. Aí o Duque se amarrou um pouco, mas aí Gerson Souza apoderou com ele, nós todos, que havia uma verba no orçamento de Itabuna, que era do município de Itabuna, que era do Itabuna Esporte Clube. O Duque então liberou. Aí nós fomos com esse dinheiro
pagamos um ônibus, fomos jogar em Alagoinha. Também teve, ó, depois de Zé Duque, não é na ordem, não. Outros prefeitos que ajudaram, o Itabuna Esporte Clube, depois o Baldo Danto ajudou também. E outros mais. Aí eu saí, não me recordo mais quem foi o prefeito. Também eu não posso deixar de omitir, Litinho, ele foi candidato a prefeito de Itabuna. Ele ajudou o Itabuna Esporte Clube. Ajudava, porque nós fazíamos, meu amigo, naquele tempo, muita rifa. E ele ajudava, comprava bilhete de rifa. A ideia era do Dr. Zé Maria Gottschalk Chaves. Vamos fazer uma rifa para ajudar o Itabuna Esporte Clube. E nós fomos fazendo. Eu me recordo, certa feita, fizemos uma rifa de um veículo, um Vox. Chamamos 50 amigos, o Vox, pra você ter uma ideia, custava 25 mil reais. Chamamos 50 mil, cada um deu R$1.000. Fizemos um sorteio lá no escritório de Ailton Messias, lá no bairro de Fátima. E o sorteado do carro foi Antônio Menezes Filho, doutor Antônio Menezes Filho. Ligamos para ele na sexta-feira de noite, ele foi lá. Aí ele disse: Antônio, você ganhou aqui, ó, 25 mil reais. O carro, Volks, o valor do carro. Aí ele disse: ó, quem assina a rifa não é para ganhar, e sim para ajudar. Desses 25 mil que são meus, tira metade para o Itabuna Esporte Clube. Então, era isso, era assim que o Itabuna Esporte Clube vivia. A rifa foi feita lá no sorteio do número, foi lá no escritório de Ailton Messias, no bairro de Fátima. Presente naquela época estavam Demétrio Bispo Rocha, Demétrio Rocha, que todo mundo conhece, Juquinha Nunes, enfim. E o doutor Antônio Menezes tirou o carro e deu metade do valor do carro para o Itabuna Esporte Clube. Mas a ideia, como eu falei, da rifa era de doutor Zé Maria Gottschalk Chaves. Voltando à história dos prefeitos, como presidente da OAB, eu precisava do apoio dos prefeitos, não politicamente, porque como presidente da Ordem dos Advogados de Itabuna, eu, mais de 20 anos como presidente, seguidos, eu não subi no palanque de nenhum candidato. Porque se eu participasse politicamente da campanha de algum, eu estava lá representando o quê? Os advogados de Itabuna. Eu fazia questão de que eu, como presidente, não participar de nenhum evento político para não comprometer a nossa classe. Enfim, quem nos ajudou? Eu me lembro, por exemplo, o último, quando nós compramos a casa, ali na Rua Galvão, eu fui ao prefeito Geraldo Simões e disse: prefeito, nós estamos comprando uma casa. O senhor poderia dispensar o imposto de transmissão? Ele disse: pois não, Gabriel, não tem problema nenhum. Então ele autorizou que nos desse a certidão sem pagamento de ônus. Era Geraldo Simões o prefeito. Porque ele viu que quem estava pedindo a ele era o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil com sua diretoria. Não era para mim, não era para Clodoaldo, não era para Raimundo, era para a classe. E Geraldo Simões prontamente atendeu. Nós fizemos a transmissão, a escritura, registramos da casa, compra da casa, sem pagar o tributo municipal. Uma ajuda que Geraldo fez com a gente. Tanto que na inauguração, por exemplo, da casa, as bandeiras foram hasteadas, uma por Geraldo, uma por mim. Na época, o presidente da Câmara de Vereadores, me passou agora o nome dele, e o doutor Saúl representando a Ordem OAB Federal. Uma festa muito bonita, Geraldo estava lá. Não havia pronunciamento político, havia ajuda dos prefeitos destes 20 anos para nós. Organizávamos seminários, os prefeitos ajudavam, porque eram eventos culturais, sem conotação política. Nos meus 20 anos de OAB, jamais eu deixei a política interferir na nossa administração. Eu era político, mas não, Gabriel era político, o presidente da OAB não. Tive sucesso porque, como eu disse, ajuda da diretoria e ajuda daqueles que manobravam, os dirigentes políticos da época. E então eu aqui presto agradecimento a todos eles. O Baldo, o Duque, Fernando Gomes também, Geraldo Simões, Litinho não, foi Fernando Cordier, meu amigo Fernando Cordier, quando foi prefeito de Itabuna. Enfim, todos ajudaram o Itabuna, todos ajudaram. Não só o Itabuna Esporte Clube, como também a OAB. Isso que é importante.
que ninguém triunfa sozinho. Primeiro, com a ajuda de Deus. Segundo, com a ajuda dos outros homens. Que ninguém, o homem só, ele permanece como se fosse uma ilha. Ele não tem sucesso. Mas é a coletividade que tem sucesso. A gente irmanado, com a intenção de melhorar para todos, o sucesso é tranquilo. Foi isso que aconteceu nos meus 20 anos de Itabuna, da OAB de Itabuna, e as 2 vezes que eu fui presidente do Itabuna Esporte Clube. Eu não vou destacar nenhum. Graças à ajuda de Deus. As sementes que Ele me ajudou a lançar são colhidas diariamente, toda hora por mim. Eu não vou declinar nomes para não haver omissão de minha parte. Então vocês todos que ajudaram, me ajudaram quando eu fui presidente do Itabuna Esporte Clube, quando fui presidente da OAB, eu agradeço de coração. O nosso sucesso dependeu de todos vocês. Não posso esquecer também Calixto Midlinger. Nós tínhamos à nossa disposição o hospital, na época, Santa Cruz, que ele não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. Também é o seguinte, Calixto, ele fez para nós também um convênio com a OAB. Nós tínhamos um plano de saúde da OAB, ele ajudava. Não tinha problema de saúde para nós. Médicos, todos ajudavam. Dr. Wilson Rosa foi o primeiro médico do Itabuna Esporte Clube. Antônio Menezes. Montival, de Itajuí, que ajudou também. Oh, meu Deus do céu. O irmão, o doutor, escreveu, não me lembro, também falhando agora o nome dele. Esqueci, vou lembrar. Enfim, toda a equipe médica de Itabuna ajudava. Não só na época do futebol, como também os advogados. Nós tínhamos livre acesso a eles. Os advogados mais carentes, que não podiam pagar consulta, eles ajudavam, não cobravam não. É isso, houve uma perfeita irmandade entre advogados e médicos. Isso, eu não vou dizer nomes, porque poderei cometer um grande pecado de esquecer. Mas agradeço a vocês todos, que o sucesso que a nossa diretoria obteve foi com a ajuda de vocês. Dizer o que falta, talvez, meus amigos, vai ser muito difícil, o tempo vai se esgotar, eu não vou conseguir. Falta um espírito de coletividade. Nós, há muito tempo, nossa cidade é carente de muita coisa. Eu não vou enumerar não, porque eu amo Itabuna, eu nasci aqui. Nesta praça, por exemplo, onde eu estou, eu me recordo, jovens, eu, Antônio Menezes, Raimundo Seixas, Moisés, ficávamos ali no passeio, era assim, dia de quarta-feira e dia de domingo. E as meninas, sábado, domingo principalmente. As meninas ficavam circundando a praça, era o chamado footing. E nós, paquerando as meninas, até por exemplo, domingo, até a hora de irmos para o Itabuna Clube, que tinha uma matinê, 6 horas da tarde, ou 7 horas, não me recordo bem. Nesta praça aqui, ó, nós jovens, ficamos aqui e vejo hoje, a praça está abandonada. Está vendo aqui? Cadê a grama? Cadê? Eu vi. Está limpa, eu vi agora o amor estava varrendo agora aqui. Mas cadê a grama? É tão fácil. É tão fácil colocar a grama ali. Compra ali na Ceplac e vende ali, pé da Ceplac, aquela grama em metro. Pronto, coloque. Tão fácil. Pinte o meio fio de branco, pelo menos isso. Eu fico triste. Como é que eu posso ir para a audiência? Eu tenho de me vestir, paletó e gravata. O médico tem de vestir o jaleco branco dele. Itabuna, cadê? Pelo menos, eu espero que até o dia 28, pelo menos o meio-fio seja pintado, as gramas, seja colocada grama na cidade. Quer dizer, mas então isso Itabuna carece, como Ilhéus e outras cidades do interior, carece de mais uma eficiência do poder público. E vai ter muito tempo, há muito tempo que Itabuna é carente.
São pequenas coisas que têm de ser feitas. Pelo menos aqui, quem não gosta de sentar numa praça, quem não gosta de ver a grama, aí vem a paz, da paz, da tranquilidade. Você pode chegar aqui, refletir, orar, falar com Deus. Ajuda. Porque não, aqui essa praça abandonada, a praça principal de Itabuna abandonada. Se a praça principal está abandonada, imagina as outras coisas da periferia. Eu não vou nem dizer porque eu não sou político. Sou simplesmente eleitor. E apesar de ser, eu não preciso mais votar porque eu tenho mais de 70 anos, estou 74, mas eu voto. Porque eu não vou deixar de escolher. Vou escolher. Nem que seja botando voto nulo, mas é uma escolha. Porque quem vota nulo escolhe. Qual é a escolha dele? Nenhum dos candidatos é capaz. Você tem de expressar a sua vontade. Então, aproveitar, seu prefeito, cuide de nós também, cuide também de nossas praças. Lá ali na praça principal, é a nossa namorada, a Praça Olímpio Leão. Pelo menos a grama, pelo menos bote a grama. Numerário o município tem. Se não tiver, faça a campanha que nós todos iremos colaborar. Plante a grama ali, mande regar, enfim, cadê o verde de nossa cidade? Eu sou um homem feliz. Primeiro, porque Deus mora em meu coração. E eu procuro ser um bom filho dele. Procuro respeitar, cumprir. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem de botar Deus como principal meta nossa. O mundo material não serve nada, não serve. Pois as coisas são perecíveis, mas o amor de Deus não é. Nós temos de amar a Deus em primeiro lugar. O que ensina a Bíblia? Cuide da parte espiritual, que as outras lhe serão acrescentadas. Se nós vivemos em paz com Deus, seremos triunfadores também na vida material. O segundo mandamento que eu procuro observar com exigência: amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem de primeiro se amar e depois amar o próximo. Não é egoísmo se amar, não. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai dar amor ao próximo se você não tem condição? Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é Deus. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Se ame, goste de você, cuide da parte espiritual, cuide da parte material, para você ter condições de ajudar o próximo. Como é que uma pessoa doente, espiritualmente, exemplificando, pode dar amor ao próximo se ele não se ama? Como é que ele pode ajudar materialmente alguém se ele também é carente? Então se ame primeiro, não é egoísmo se amar, não. Se ame e depois ame aos outros. Meus amigos, eu sou feliz. Tenho uma grande companheira, esposa, Maria Aparecida Almeida Moraes, que nós somos parceiros. Em nossa família não há nem superioridade de marido nem de mulher, nós somos parceiros. E com parceria a gente vence. Como eu tenho vencido, estou vencendo na minha advocacia. Eu tenho uma sócia, doutora Vanessa Reis, nós somos sócios há 20 anos e nunca houve um entrevero entre nós dois. Por quê? Nós temos uma parceria. O sucesso não é de Gabriel, o sucesso não é de Vanessa, o sucesso é do escritório. E também eu tenho de dizer, da nossa equipe fazem parte duas excelentes pessoas, Débora Tatiane e Jéssica Reis, e também o nosso Jackson. São 5 pessoas que trabalham, em parceria, procurando dar de si para melhor desempenhar nosso trabalho. Estou feliz, sou homem feliz. Primeiro, repetindo, tenho Deus no coração. Segundo, esse amor de Deus me faz ser triunfador na minha atividade advocatícia. Sou feliz,
nosso escritório tem sucesso porque ajudamos a dar justiça àqueles que têm o direito e a ela recorrem. Muito simples. Observe o código de ética, colegas advogados. Tem lugar para todo mundo. Seja correto, seja atencioso, seja educado, estude, planeje, estude, procure aprender, estudando, porque estudar não faz mal a ninguém. Para o bom, para o estudioso, sempre há lugar. Itabuna tem quase 1000 advogados, fora dos outros lugares que vêm aqui atuar. Mas tem para todo mundo. Para o bom, não falta trabalho. Respeite o código de ética, estude e deixe, como eu disse, que Deus primeiro ocupe o lugar da sua vida profissional, porque o resto é consequência. Meus colegas, estudem, trabalhem, respeitem o código de ética e sejam, como eu sou, felizes também em sua profissão. A minha vida, meus amigos, que eu acabei de falar com vocês, livro aberto. Os pecados que eu cometi, Deus perdoou. Quando você realmente se arrepende de alguns pecados que cometeu, porque todos nós somos pecadores, Deus perdoa. Deus não perdoa. Deus perdoa o pecador, Ele não perdoa o pecado, Deus não quer o pecado. Desde que você se arrependa realmente das coisas que você fez erradamente. Às vezes você fez as coisas erradas sem dolo, sem vontade, você se equivocou e produziu alguma coisa errada. Se arrependa, procure melhorar. Graças a Ele, graças a meus amigos, eu sou feliz. Tenho 74 anos e meio, tenho 4 filhos, Gabriela, Rodrigo, Marcos Túlio e Juliana. Nenhum deles que ser advogado. Mas é isso mesmo. Filhos não são os pais não são donos dos filhos. Cada um tem a sua vida própria. Cada um dirige o seu destino. Gabriela, a mais velha, é jornalista lá em São Paulo. Rodrigo é publicitário em Salvador. Marcos Túlio é engenheiro agrônomo e comerciante em Itabuna. E Juliana é enfermeira e professora nessa cidade. Todos são felizes. E também tem minha netinha, Maria Eduarda, com 7 anos. O que eu posso dizer a meus amigos de Itabuna? Obrigado por tudo que fizeram comigo. Obrigado pela ajuda que me dão a continuar a caminhada. Para onde é a caminhada nossa? Para aquele lugar onde Deus está nos esperando. Porque Deus, meus amigos, Ele está de braços abertos nos esperando. Vá no caminho dEle. Que não é fácil seguir o caminho de Deus, mas nós temos a certeza. Vá, que no final Ele nos receberá de braços abertos. É difícil? É. Porque o adversário que é o Satanás, o que ele faz? Ele procura desviar do bom caminho. Mas com Deus, que é poderoso, seremos triunfadores. Como eu digo a você, eu sou um vencedor. Porque Deus, que é poderoso, me dá essa força. É isso aí, meus amigos. Conferimos hoje mais um capítulo e mais um personagem importante na história dessa cidade, o advogado Gabriel Nunes. Convido você para mais um encontro no próximo episódio. Até lá.